Boa noite, meu povo. Olha, a Silvia acabou de chegar aí, ó. Paz, Senhor, Silvia. Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Quem mais acabou de chegar? Rebeca. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. O nome tá complicado. Riquelme, locutor. Israel. Ó, Israel também acabou de chegar. Deus abençoe, Israel. Silvia Brito está dizendo, boa noite, pastor, graça e paz, amém. Silvia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa. Maria Aparecida está dizendo a paz, amém. Maria Aparecida, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Sandra Selma, louvado seja o nome do Senhor. Cícero acabou de chegar. O Israel está dizendo a paz do Senhor. Pastor Marcos, amém. Israel, Deus abençoe sua vida. Ed Souza, Maria Bezerra, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Aleluias. Hoje nós estamos na nossa live, que é a nossa célula, onde eu vou falar sobre o tema, o perigo de seguir Jesus de longe. Há um perigo em seguir Jesus de longe. O bom está próximo, está perto. Lúcia Santos, seja bem-vindo. Letícia Silva, Deus abençoe sua vida. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado que vocês estão aí. Vamos interagir para que possamos ganhar relevância na rede. Raimundo Nonato Silva, Deus abençoe. Sebastião da Conceição Souza, Maria Aparecida, curtiu a live? Não só curte, Maria, vai lá e se inscreve no meu canal. Vamos juntos, segunda, quarta e sexta, estamos aqui. A Maria Aparecida dizendo, eu sou de Monte Belo, Minas Gerais. Eita, Minas Gerais, que lugar maravilhoso. Larissa Moraes, Deus abençoe, seja bem-vindo. Parabéns aí a todos que moram em Minas Gerais, que é um estado lindo, maravilhoso. Glória a Jesus. Isa, Deus abençoe, Isa. Louvado seja o nome do Senhor. Eliane Maria, seja bem-vinda. Elisvaldo Damásio, Júlio Montado, Deus abençoe. Tio Lima, Deus abençoe, tio Lima. Glória a Deus, o Júlio tá mandando uma flor aqui. Anderson, Deus abençoe. Glória a Jesus, obrigado, Júlio. Pessoal, vocês têm que se inscrever no meu canal, viu? O NN tá dizendo, eu sou aqui de São Paulo. Amém, Deus abençoe sua vida, NN. Glória a Jesus. Maria Aparecida compartilhou, tá? Olha, a Maria tá compartilhando a live. Boa noite, a paz do Senhor. O Anderson Fernando, ore pela minha vida. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Anderson Fernando. Clamamos e pedimos a intervenção do céu, a ajuda e o socorro do Senhor sobre a vida dele. Entra com providência, seja qual for, meu Pai, o problema que ele está enfrentando. Nós clamamos por ele, nós declaramos sobre ele a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém, Anderson, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. A Maria Aparecida compartilhou o vídeo. A Rosângela acabou de chegar. Tem um nome ali que eu não consegui ler. Cláudia Lima, Deus abençoe. Glória a Jesus. Vai chegando, pessoal, vai chegando e vai compartilhando a sua cidade, o seu estado para mim. Anderson Fernando, Deus abençoe. Tá curtindo a live. Glória a Jesus. Mais alguém? Cadê o povo? Maria do Carmo, seja bem-vinda. Luiz Alfredo, glória a Deus pela sua vida. Tenho certeza que nessa noite Deus tem uma palavra para você. João Bosco, seja bem-vindo, João Bosco. Fala para mim de onde você é. Olha aí, o Anderson está dizendo que é daqui de Sumaré, perto de Campinas, do meu lado aqui, poxa. Sumaré tá aqui, eu já cheguei até a morar em Sumaré. Morei no Jardim Amanda na época que Hortolândia ainda pertencia a Sumaré, há 30 anos atrás. Amém? Deus abençoe, Anderson. Deus abençoe sua vida. Kaila, Juscele, José Cláudio Santo Costa. Querido, vai falando para mim de onde vocês moram aí, ó. Pertinho aqui, ó, da minha cidade, Sumaré. Pertinho, Hortolândia, Sumaré, Campinas, região metropolitana aqui. Marilúcia Lemos, Deus abençoe, seja bem-vinda. Benedito, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, vai chegando e vai falando para mim. Que estado, que cidade você mora? Vamos
estar junto aqui, vamos interagir. Jéssica, Beta, Lívia Ramos, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Hilton Rufino, glória a Deus. A Jéssica Nascimento está dizendo a paz do Senhor, amém. Deus abençoe, Jéssica. Fala para mim qual a cidade, qual é o estado que você mora. Glória a Deus. O Alan 019 acabou de chegar, seja bem-vindo, Alan. Márcia, seja bem-vindo, Márcia. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa falar poderosamente no seu coração nesta noite. Sara Fernanda, Deus abençoe, seja bem-vinda. A Jéssica está dizendo, sou de Aracaju, Sergipe. Glória a Deus, olha, o Sergipe se apresentou hoje, glória a Deus. Maravilha. Eu não vou arriscar falar Nordeste e Norte, porque eu confundo muitos estados ali, mas eu acredito que deve ser do Nordeste, né? Deus abençoe. Jéssica. Pedro de Oliveira Coelho, sejam bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Flávia Aquino. A Flávia Aquino é minha irmã que mora aqui do meu lado, perto da gente aqui. Deus abençoe, Flávia. Josefa Inácio, Deus abençoe. A Flávia Aquino Sandás, a filha do Flavião, está aqui conosco hoje. Deus abençoe, viu? Simone Rodrigues, Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor para a sua vida. Lady Bucky, seja bem-vinda. Glória a Deus. Felipe Júnior, vem chegando e já vai falando onde você mora, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Francisca Souza, Ranúbia, Gerson Reis, seja bem-vindo, Gerson Reis. Glória a Deus. Parou aqui o som. Deixa eu só dar uma acertada aqui. Maravilha. Gerson e Gelson, olha só que coincidência. Viviana Rosa, Wesley, seja bem-vindo, Wesley. Ó, quem tá cantando essa música aqui, ó, a música aqui é do... Ah, não tem nada a ver. Antônio Linhares, Deus abençoe. Gerson Reis, seja bem-vindo. Olha só, a Viviane Rosa não é do seu fã-clube, mas está no top 3 da contribuição. Então, seja bem-vinda. Amém? A Antônia Linhares está dizendo, a paz do Senhor Jesus. Peço oração pela saúde da minha filha, Fernanda. Pai, nós oramos nesse momento pela Fernanda, filha da Antônia. Clamamos por intervenção, por ajuda e socorro. Pedimos que o Senhor entre com providência, com cura e libertação. Em nome de Jesus, nós a colocamos em tuas mãos e declaramos curada e abençoada em nome de Jesus. Amém, Antônia? Deus abençoe. Glória a Jesus. Viviana Rosa acabou de chegar. Deus abençoe, Viviana. Elivaldo Vieira, Deus abençoe. José Arino Ribeiro, Gerson Levita de Deus. Olha aí, é Gelson Levita de Deus. Deus abençoe, Gelson. Paulo de Gouveia, seja bem-vindo. Pessoal, vocês não estão me falando aí de onde vocês estão nos assistindo. Fala para mim qual é o estado, qual é a cidade. Vamos interagir nesta noite, amém? Glória a Deus. O Gelson Levita de Deus está dizendo amém. Fala para mim, Gelson, aonde é que você mora, qual é a cidade, qual é o estado. Reporta para nós aí. Meirinha, alguma coisa assim. A Antônio Liares está dizendo, sou da cidade de Marituba, Pará. Olha, Pará. Temos o Pará aqui hoje, pessoal. Que benção. Pernambuco também. O Gelson está dizendo que é de Pernambuco. E a cidade, Gelson? Fala para minha cidade. O Paulo de Gouveia está dizendo, sou da capital, São Paulo. Aqui pertinho do nosso lado aqui. Deus abençoe, Paulo de Gouveia. Deus abençoe. Guga Pai acabou de chegar. Vai chegando, Guga, e já vai falando para minha cidade e o estado que você mora, tá bom? Rosimeire Gomes, Deus abençoe. O Gelson está dizendo, eu sou de Recife, capital do Pernambuco. Deus abençoe, o Gelson. Deus abençoe, Recife. Wesley dos Santos Souza Kiko, Deus abençoe. O Adriano Oliveira. Paulo Latejando, não entendi nada. O que significa isso? Mas fala para nós aí. Peça para Georgina, filha do rei Jesus, participar como convidado. Deus abençoe. Filha do rei, Cristiane, acabou de chegar, Deus abençoe. José Arino Ribeiro acabou de chegar também. Terra, vento e trovão. Então, terra, vento e trovão. É algo profético aí esse negócio aí. Acabou de seguir você. Deus abençoe. Terra, vento e trovão. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Glória a Deus. O Wesley dos Santos Souza aqui que mandou um presentinho para nós. Fala para mim, Wesley, de onde você está nos assistindo? Margarida, Júlia, Deus abençoe sua vida. Meu Deus, hoje tá forte aqui o negócio, pessoal. Tá tendo aqui uma invasão aqui na live aqui, e eu tô feliz com isso. Pereira, Adriana, Nerci, Bombeira, Márcio, Maria Antônia. Meu Deus, que bênção. Fala pra minha cidade, queridos. Nerci, Bombeiro Civil, paz do Senhor Jesus, amém.
Deus abençoe. Nerci. Quem mais aqui? Jorge Ribeiro. Sou de Goiânia, isso? Não, Colatina. Colatina é Espírito Santo, né? Eu lembro que eu vi um prefeito lá que sempre passava na internet aí falando da cidade, né? Então Colatina é Espírito Santo, eu lembro disso. Aí eu lembro por causa disso aí também. Lourdes Mineiro, Deus abençoe. A Nerci Bombeiro tá dizendo, eu sou de Bauru, São Paulo. Aqui, ó, perto da gente também. Deus abençoe, Nerci. Deus abençoe sua vida, seu trabalho que é tão importante aí para salvar as vidas, né? Glória a Deus pela sua vida, viu? Gilmar Francisco Lima, Deus abençoe. Caroline Silva Rosário, seja bem-vindo. Fala para mim a cidade, o estado que vocês estão residindo no momento. Lourdes Mineiro tá dizendo, eu sou de Aparecida de Goiânia, que é Goiás, né? Aparecida de Goiânia é Goiás. Deus abençoe, viu? Juan Almeida, acabou de chegar, Deus abençoe. Que bênção, pessoal, tô muito feliz, viu? Hoje tem muito, as pessoas estão interagindo. E é isso que eu quero essa interação, entendeu? Eu quero que vocês conversem comigo. Até pra gente poder ter mais relevância e também saber onde eu tô chegando, entendeu? José Ebson, pensei que era Edson, mas é Ebson. Deus abençoe, José. Vanderlei Camar, Deus abençoe. Gleilson, Genilda Lima, glória a Jesus. Que bênção, meu Deus, hoje tá forte o negócio aqui. Rogo as orações pelo meu irmão. Pai, nós oramos nesse momento pelo irmão do Jorge Ribeiro, clamamos por ajuda, Pai. Nós não sabemos as dificuldades que ele está enfrentando, mas cremos que o Senhor é o Deus bom, maravilhoso, Deus poderoso, Deus que entra com providência. Então nós clamamos, pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro na vida do teu filho, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jorge. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida do seu irmão, viu? A Lourdes Mineiro está dizendo glória a Deus. Marta MM, Bia Félix, tá um pano branco aqui, tá me atrapalhando ler, as letras muito pequenininhas. Glória a Deus. Querido, vamos entrar então na palavra? Vai falando pra mim aí que no momento aqui eu paro e a gente reporta tudo aí de onde vocês estão nos assistindo. O tema de hoje, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos aqui da Comunidade Evangélica Cristo e Esperança aqui de Campinas, São Paulo. Nós estamos aqui segunda, quarta e sexta, das 19 horas às 20 horas, esses 3 dias aí na semana, trazendo uma palavra da parte de Deus, ensinando a palavra, ministrando, orando pelas pessoas, tá bom? Na segunda-feira eu trago um ensinamento da célula, que nós recebemos, a Neuza está dizendo a paz do Senhor, amém, Neuza? Neuza adoradora, Deus abençoe. Jorge Ribeiro está dizendo, eu quis dizer oração por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Jorge Ribeiro, clamamos, Senhor, a intervenção do Senhor e ajuda, o socorro. O teu filho precisa de algo, nós não sabemos, mas tu o conheces. Então nós clamamos e pedimos, ajuda o teu servo nessa noite, arranca todo o mal, quebra todas as prisões. Ó Deus, manifesta a sua glória sobre ele, trazendo cura, libertação e vitória sobre o seu coração. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos a vida do Jorge abençoado. Em nome de Jesus. Amém, Jorge? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Dasdor Moreira da Silva, Dasdor Joel, vida sentimental, amém? Pai, nós oramos nesse momento pela Dasdor, sobre a sua vida sentimental, clamamos por ajuda, Pai. Quantas pessoas têm sofrido nessa área esses dias, por conta do coração dos homens que têm sido mudado pelo mal nesses dias, mas nós clamamos por intervenção do céu e ajuda e socorro do Senhor sobre a vida da Dasdor, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência na vida sentimental dela, traga cura, traga o bálsamo e cura a sua alma, cura, meu Pai, a sua vida, traga esperança para a tua serva e fé, para que ela possa caminhar firme, glorificando o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Dasdor? Deus abençoe. Jorge Ribeiro está dizendo amém, meu pastor. Deus abençoe, Jorge. Glória a Jesus. Então vamos entrar. Amado, estava explicando para vocês que na segunda-feira eu passo o ensinamento que vem lá da Igreja Batista, da igreja das cidades de Santa Bárbara do Oeste, aqui próximo de Campinas, que é uma das cidades aqui também aqui do próximo da gente, tá? Então eu passo na segunda-feira. Aí na quarta e na sexta eu passo uma série, tá? Todas as quartas e sextas a gente passa uma série, um ensinamento de uma série que nós temos falado agora sobre a vitória do crente. O cristão é alguém que já nasceu para ser vencedor, tá? Nós só precisamos usar as armas certas, precisamos saber quem somos, a nossa identidade, precisamos viver em fé, precisamos renunciar ao pecado, ao mal, e não tem como nós não termos vitória se nós agirmos dessa forma. Então nós estamos trabalhando sobre esse aspecto aí, tá? Já estamos encerrando até essa série, me parece que falta uma ou duas ministrações só, e depois nós vamos estar mudando aí, trazendo uma outra série. Mas no momento agora, nós vamos trazer o ensinamento da célula para vocês. E o tema de hoje é o perigo de seguir Jesus
de longe. O Senhor nunca foi no propósito de Deus, no coração de Deus, que nós o seguíssemos de longe. Tá? Deus sempre quis nos chamar para perto. Esse é o projeto de Deus, é que nós estejamos unidos a Ele, juntamente com o seu povo, com a sua igreja, estando junto com Ele. Então é isso que nós vamos falar nessa noite. Então o perigo de seguir Jesus de longe, e começa com Lucas 22:54, que diz: então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Como você avalia a sua comunhão com Deus? Qual o termômetro que você usa? Como é que está a sua vida com Deus hoje? Se fosse para você fazer uma análise sobre a sua caminhada com Jesus, como é que está a sua vida nessa caminhada? Como é que você está? Está próximo de Jesus ou você está longe de Jesus? É algo para você avaliar. Você é uma pessoa que tem buscado o Senhor? Você é uma pessoa que tem estado em oração? Tem se colocado à disposição do Senhor? Tem deixado Deus arrancar coisas ruins da sua vida? Tá? Então esse é o tema de hoje. O perigo de seguir Jesus de longe. Acabou de chegar aí o Sandro Santos, nosso amigão, Deus abençoe. Então já está aqui hoje o Sandro Santos e a Silvia Brito. Só está faltando a Solange agora para completar o trio, porque o Israel também já chegou. O quarteto fantástico, que está sempre comigo aí. Todas as vezes que eu abro a minha live, eles estão aí. Tá? Que é o Sandro Santos, a Silvia Brito, que hoje já faz parte da nossa igreja, é um membro da nossa igreja virtual, e também a Solange, que é lá de Santa Catarina, se não me falha a memória, e também o Israel, que é um discípulo da minha igreja, que sempre quando a gente abre a live, eles estão aqui. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles sempre estão conosco. E o Israel está dando glória aí. Oh, glória! E o Sandro também. Deus abençoe a vida de vocês. Então, querido, o quebra-gelo de hoje é como você avalia sua comunhão com Deus. O texto que lemos aborda uma fase difícil na vida do apóstolo Pedro. Ele já tinha vivido momentos marcantes, como quando foi escolhido como discípulo, quando realizou milagres em nome de Jesus, quando andou sobre as águas para encontrar o Mestre. No entanto, no momento retratado, Pedro estava seguindo Jesus à distância. Para um cristão, seguir Jesus de longe significa perder a comunhão com Deus e, consequentemente, abandonar, tá, a leitura da Bíblia, a oração, a participação nos cultos, nas reuniões de células e nos trabalhos da igreja. Então, a partir do momento que a pessoa começou a se distanciar das coisas de Deus, ela começou, então, agora a seguir Jesus de longe. Será que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Não deu certo para Pedro e, com certeza, não vai dar certo nem para mim nem para você se nós insistirmos nessa ideia de seguir Jesus de longe. Esse será um tempo de reflexão sobre como podemos nos aproximar mais de Deus em nossa jornada espiritual, sem permitir que o nosso coração se distancie de Jesus. Então, nessa noite, nós vamos aprender juntos 3 consequências quando um cristão segue Jesus de longe. A primeira consequência de seguir a Jesus de longe é que o cristão se torna morno espiritualmente. Apocalipse 3, 15, 17, Jesus falando para a igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Como diz rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha isso, a palavra que Jesus fala para Laodiceia. Quando um cristão segue Jesus de longe, ele vai se distanciando de Deus sem perceber. Tudo começa com o esfriamento da fé. Deixamos de lado as coisas espirituais, em seguida perdemos o prazer pela comunhão com Deus e já não passamos tempo a sós com Ele. Quando percebemos, já estamos nos assentando nas rodas dos escarnecedores, como aconteceu com Pedro. Distanciou de Jesus, estava lá junto com o povo na fogueira, falando mal de Jesus, falando mal do evento que havia matado Jesus, dizendo que ele não era realmente um profeta, que se ele fosse Deus, ele não teria morrido naquela cruz. Então ele estava ali no meio daquele povo que estava tendo aquele comentário naquele momento, tá? Em seguida, perdemos o prazer pela comunhão com Deus, já não passamos tempo a sós com Ele, quando percebemos, já estamos nos assentando na roda dos escarnecedores, como aconteceu com Pedro, em Lucas 22, 54. Por isso, como cristão, precisamos vigiar constantemente nossa vida espiritual, pois conforme o texto bíblico mostra, Deus não tem prazer em um cristão morno. Então, o distanciamento de Cristo leva-nos à mornidão. Jesus disse, seria melhor se você fosse frio, porque estaria definido na sua posição. Porém, morno, já estou a ponto de vomitar da minha boca. É isso que Jesus está dizendo aqui. Lucas 14, 34, 35 diz, bom é o sal, Jesus falando, mas se o sal degenerar ou se tornar insípido, com que há de se salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Jesus compara o cristão morno ao cristão como um sal sem sabor. O sal sem sabor, ele não presta porque ele perdeu a essência. A essência dele é salgar. A partir do momento que ele não salga, então acabou. Entendeu? Não há razão da existência desse sal. Da mesma forma, é um cristão que se diz ser cristão, mas que não tem sal, que não salga, que não cumpre o seu papel, sua função de ser um cristão quente na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, alegre e feliz com a bênção de ser nomeado como um cidadão dos céus. Então, se o cristão não reconhece isso, se ele não entende a importância da proximidade com Cristo, então ele perdeu a essência. E é por isso que ele, ao invés de buscar o Senhor, ele vai buscar as coisas dessa terra. Ao invés de ele buscar as coisas espirituais, ele vai buscar as coisas do mundo. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se nós realmente amarmos ao Senhor, como a Bíblia diz que nós devemos amar, nós automaticamente somos inimigos do mundo. Não é questão de você sair brigando com as pessoas de forma alguma, mas o mundo te odeia. Jesus diz, olha, vocês não são do mundo como do mundo eu não sou. Antes do mundo odiar vocês, eles odiaram primeiro a mim. Jesus disse, olha, se fizeram isso com o lenho verde, o que não se fará com o seco? Deixando claro que nós, como homens, estamos prontos para ser queimados por conta das nossas más obras. Mas ele, santo e justo e perfeito, como um lenho verde, foi tirado e queimado. Entendeu? Então o mundo não nos ama. O mundo não nos ama. Ah, mas eu conheço fulano de tal, que são as pessoas, aí já não é o mundo. O mundo é o sistema maligno, é o sistema regido por Satanás, por Lúcifer. Ele nos odeia, tá entendendo? E por isso que nós, como cristãos, precisamos cumprir a nossa função de salgar, a nossa função de ser crente cheio do Espírito Santo. Amém? Então é importante que vocês entendam isso nesta noite. Se nós não entendemos isso nesta noite, não há como Deus manifestar a sua glória em nós. Amém? O Stallone está dizendo, mas a Bíblia foi escrita por homens. É claro, tinha que ser escrita por homens. Deus revelou aos homens. Você vai ver que a próprias tábuas da lei, o próprio Deus escreveu com o seu dedo lá no monte. E quem era o representante daquilo ali foi Moisés, foi ele que trouxe as tábuas. Então, todo mundo, ao ver aquela tábua, diz, foi Moisés que escreveu. Mas, na verdade, quem escreveu foi Deus com o seu dedo. Então, é importante você entender que Deus inspirou homens para escrever a sua palavra. E você precisa praticar isso. Amém? Quando a Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, ele não há como salgar, quem está falando aqui é Jesus. Foi o próprio Deus que se encarnou, que esteve aqui na terra e falou essas palavras. Agora, é claro que um homem pegou isso e escreveu. Amém? Então, toma posse disso nessa noite. Porque se você não tomar posse disso nessa noite, o que vai acontecer? Você vai acabar distanciando de Deus. E se você distanciar de Deus, você vai se tornar um crente morno. Você vai se tornar um crente sem essência. Você vai se tornar um crente vazio da presença do Espírito. Você vai se tornar um crente morno. Um crente que não tem poder e nem autoridade. Uma das coisas que a gente vê que Jesus, quando ele estava na terra, ele expulsava muitos demônios. E aí a Bíblia diz que os discípulos também foram expulsar demônio. E quando eles foram expulsar demônio, o demônio saiu. E aí o homem chegou e disse, mestre, eu levei meu filho para o demônio ser expulso pelos seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. E o demônio pega o meu filho e lança no fogo, lança na água, e os seus discípulos não conseguiram. E aí Jesus disse assim, ô geração, ô povo de pouca fé, até quando estarei convosco? E Jesus vai e expulsa o demônio daquela criança, deixando claro que os discípulos tinham que se envolver mais, os discípulos tinham que crer mais, os discípulos tinham que buscar mais. Para quê? Para expulsar os demônios, para ser um referencial. E isso ocorre depois. Nós vamos ver que Pedro depois se torna esse homem, cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça. E se o evangelho chegou até nós hoje, nós damos graças a Deus por esses homens que tiveram experiência e mudança de comportamento. Deixaram de ser mornos, deixaram de seguir Jesus de longe e passaram então a seguir Jesus de perto. E esse é o convite para você nesta noite. É você se aproximar de Deus. Tá? O próprio salmista, ele diz, né, o Salmo 73 fala que ele vê o ímpio fazendo coisas erradas e ele percebe que o ímpio fazendo coisa errada prospera mais rápido do que um homem justo fazendo a coisa certa. Ele disse, eu vou imitar o ímpio está fazendo tudo errado, está dando certo. E aí então Deus chama ele para uma conversa e leva ele para ver o fim dos ímpios. E quando ele vê o fim dos ímpios, ele chega a uma conclusão. Ele diz, para mim, bom é continuar servindo a Deus, obedecendo a voz de Deus.
Então, nessa noite, não caia nessa falácia. Que Satanás está enganando muitas pessoas por aí. E você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais a Ele. Você precisa ter experiências pessoal com Ele. Você precisa ter a sua experiência com Ele. A Silva está dizendo, creio pela fé que Jesus deu sua vida para nos salvar. Inclusive, a próxima série que eu vou tratar aqui vai falar sobre salvação. Vai falar sobre a pessoa que está desviada do caminho do Senhor, pessoas que estão paralisadas. Tá? Eu vou trabalhar 10 ministrações sobre isso, tá? Mostrando para vocês a importância de nós nos aproximarmos mais de Deus. Você precisa fazer isso, e precisa fazer isso logo, porque você não sabe o que vai ser amanhã. Amém, Jesus? Então não seja um crente que sirva a Deus, a Cristo, distante. Tá? Tenha compromisso com o reino, tenha compromisso com Ele, tenha compromisso com a palavra. Tá? Tenha compromisso com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Amém, Jesus? É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. E é uma pergunta aqui nesse tópico que nós trazemos aqui, em sua opinião, o que leva um cristão a se afastar de Jesus? É claro que até a pessoa ter um conhecimento profundo de Cristo e de ter uma experiência real com Ele, as pessoas, a porta de entrada são as igrejas, são as pessoas das igrejas. E muitas vezes, por conta de problemas com essas pessoas, essa outra pessoa que sofreu essa decepção, ela não consegue avançar no crescimento espiritual. Mas o ideal é você conhecer a Deus pela palavra primeiro, pela Bíblia. Por isso que eu chamo a sua atenção nessa noite. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa se envolver com a oração. Você precisa orar mais, buscar mais o Senhor. Você precisa entrar em oração. Para quê? Para você ter experiência com Ele. Porque se você tiver experiência com Deus, você não vai segui-lo de longe. Você vai querer se aproximar cada vez mais. Bom é aproximar-se de Deus, disse o salmista. Segunda consequência, então a primeira consequência que nós vemos aqui, quando o cristão ele quer seguir a Jesus de longe, o que acontece? Ele fica morno, ele fica sem expressão, tá? Ele vai devagarzinho, ele vai apagando, dali a pouco ele não quer mais Deus, ele não quer mais Bíblia, não quer mais crente, não quer mais nada. E ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo um alvo do inimigo, porque o inimigo vai lá e vai pegar, porque não há território sem dono nesse mundo. Todos os territórios têm dono, todos os territórios. Inclusive a tua alma. A minha alma tem dono. Nós temos dono. Todo mundo tem dono. Ninguém é isento aqui. Ninguém é livre, absolutamente. Nós somos livres para servir a Deus. Tá entendendo? Mas não tem ninguém livre em si mesmo. Sempre tem alguém liderando essa pessoa. E se você não deixar Jesus te liderar, se você não servir a Deus de verdade, não tenha dúvida, outros assumirão o controle da sua alma, outros assumirão o controle da sua vida. Amém, Jesus? Então, a segunda consequência é que ele torna-se improdutivo. João 15, 5 diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto atira, porém limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, está em mim e em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha isso, nada podereis fazer. Se você não estiver em Cristo, meu irmão, você não pode fazer nada. E a Bíblia deixa claro aqui que esse não fazer nada não é que você não pode fazer as coisas terrenas. Você vai fazer as coisas terrenas, mas você não vai fazer nada no sentido espiritual, no peso espiritual de glória, que há de se manifestar sobre as obras daqueles que servem a Deus. Entendeu? É isso que Jesus está falando. Você não tem expressão celestial, você não tem expressão no reino. Satanás nunca vai olhar para você e dizer assim, olha, eu não posso com aquela pessoa. Ele nunca vai poder dizer, se você não estiver em Cristo. Porque a única maneira que nós podemos ter a condição de enfrentar o inimigo é estando em Cristo. Em nós mesmos, nós já estamos derrotados. A Bíblia fala, por exemplo, de um episódio em que o filho do sacerdote Cefa foi expulsar um demônio. E eles chegaram diante do demônio e disse, olha, nós te expulsamos no nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olha para ele e diz assim, olha, nós conhecemos Jesus. Paulo nós sabemos quem é, mas e vocês quem são? Por quê? Porque não tem identificação no reino espiritual. Ou você serve a Cristo de verdade, e aonde você chegar, você é reconhecido como alguém que tem um líder sobre a sua cabeça, que é o dono da sua história, dono da sua vida, dono da sua mente, do seu coração, dono do seu passado, presente e futuro, dono de tudo, ou então você está praticamente
sabe, solto. E Satanás diz, como assim? Como é que essa pessoa vai querer me encarar? Então é isso que você precisa entender nessa noite. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você fica sem ação espiritual. Você não tem expressão espiritual. Tá? Nós só somos alguém se nós estivermos em Cristo. Nós só podemos alguma coisa quando nós estamos em Cristo. É por isso que a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem Ele nós estamos perdidos. Então nessa noite, tome posse dessas verdades. Tá? Porque esse é o segundo tópico que nós estamos vendo aqui, que são as consequências de querer seguir Jesus de longe. Você se torna improdutivo. Você fica mais no achismo, sabe? Mais nas suas ideias malucas, do que naquilo que a palavra de Deus fala. E a hora que chega o ponto, realmente, do confronto entre o reino das trevas, é aí que você vê que a pessoa perde. Por quê? Porque ela está sozinha. Porque ela não tem Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Satanás brinca, ele, como dizia minha avó, ele pinta e borda com as pessoas que não servem a Cristo. Mas quem serve a Cristo, Satanás não faz o que ele quer. Por quê? Porque pertencemos ao Senhor Jesus. Nós temos dono. É isso que você precisa entender. Tá? Então, se aproxime mais de Jesus, para que você torne uma pessoa produtiva. O Senhor Jesus tem uma missão para cada um de nós. Ninguém nasceu nesse mundo sem uma missão, sem um propósito. Todos nós temos um propósito. Deus colocou algo em nós para realizar para Ele. Tenha fé, é uma decisão, precisa querer acreditar na Bíblia. Sim, Silvia, a Bíblia é cheia de contradições. Isso é você que está dizendo, Stallone. Se você não crê, você vai ter argumento de sobra para não crer. Mas se você crê, você vai ter muito mais argumento para crer. Então, é a sua posição. E eu respeito. Eu respeito, sabe por quê? Porque você pode crer em quem você quiser. Tá entendendo? Tem pessoas que acreditam que um homem é Deus, aqui hoje na Terra. Quantas religiões tem por aí que a pessoa diz, não, fulano tal é Deus, e acredita nele. Então, você pode crer em quem você quiser. Nós aceitamos acreditar em Jesus. Por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz por nós. E a diferença é essa, quando a pessoa aceita Jesus, a vida dela é transformada. A vida da pessoa que aceita Jesus é transformada. Amém, Jesus? Então, toma posse disso. Tá? É o que você crê. Se você crê que Jesus não é esse Deus, então Ele não vai ser Deus nunca para você. Mas aqueles que creem têm se beneficiado dessa presença, têm se beneficiado dessa glória. Você começa a orar e Deus toca, e Deus muda, e Deus sara, e Deus liberta, e Deus transforma. Eu já tive muitas experiências com Deus, tá? Em várias áreas da minha vida. E eu posso garantir para você. Eu tenho 38 anos de caminhada cristã. Eu não nasci na fé ontem. Eu aceitei a Jesus com 20 anos. Eu tenho 58 anos hoje. E eu sei do que eu estou falando. Do Deus poderoso que eu sirvo. Então, meu irmão, você não pode responder pelas pessoas que creem. Você pode responder pela sua fé. Ou a sua descrença, vamos dizer assim. Mas nessa noite, abre o teu coração e deixa Jesus agir. Para de ficar discutindo com a Bíblia. A Bíblia não é para discutir. A Bíblia é para você aceitar. Amém, Jesus? O Stallone está dizendo, eu tenho 47, eu tenho 58 anos. Eu aceitei Jesus com 20 anos. Você entendeu? Com 20 anos, eu tenho 38 anos de crente. E digo para você mais, se eu conhecesse e soubesse que Jesus era tão maravilhoso, eu teria aceitado Jesus com 14, com 12, com 10 anos de idade. Amém, Jesus? Então, tome posse nessa noite, tá? Então, a segunda consequência de seguir Jesus longe, é que nós nos tornamos improdutivos. As pessoas que... Improdutivo, quando eu digo, improdutivo no reino espiritual. Você não se torna a expressão de Deus, você não se torna sal, você não se torna alguém usado por Deus para mudar a vida de pessoas. Porque o que Deus precisa é que você seja um instrumento dele, para você gerar outras vidas espirituais. Amém, Jesus? Então Jesus diz, olha, a vara que não está em mim, essa que ele diz, eu sou a videira. Então as varas que estão ligadas a mim vai dar fruto. Porém as que não estão ligadas a mim, elas são arrancadas, são lançadas no fogo, porque elas não dão fruto. Então nessa noite, não se torne improdutivo, se aproxime do Senhor e seja produtivo. Seja produtivo no reino, porque o Senhor quer usar a sua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então a Bíblia deixa claro aqui, que Jesus, quanto manifestar as virtudes do Espírito Santo em nossa vida, porém, quando um cristão segue Jesus de longe, sua vida espiritual fica seca, fica vazia, sem frutos. Ele se torna como um ramo seco e por isso acaba enterrando os seus talentos e deixando de trabalhar na obra de Deus. Jesus ensinou que quando um ramo, o cristão, se torna improdutivo, corre o sério risco de ser cortado da videira e ser lançado no fogo.
Então, por isso que é importante, nessa noite, você se aproximar. Se aproxima de Deus. Ah, eu não quero ir na igreja porque os pastores, porque os líderes... Não tem problema, vai orar então. Dobre o seu joelho na sua casa, ora você e Deus. Se Deus vai falar contigo, não vai? É isso que eu estou querendo que vocês entendam nessa noite. A igreja é importantíssima para a sua caminhada cristã. Porém, se você, por uma razão ou outra, não está se identificando, dobre o seu joelho no seu quarto. E Deus vai falar contigo. Amém, Jesus? O Stallone está dizendo o que aqui? Deixa eu ver. O Stallone hoje está... Eu tenho 47, minha fé se baseia... Silvia. Até agora nada. Deixa eu ver o que ele falou aqui atrás. Então, lê Gênesis... Não entendi. Eu não posso ler Gênesis porque hoje o meu estudo é esse, tá? Silvia, a Bíblia é só um livro, nada mais. Ela não tem poder de nada. Não, como livro em si, ela não tem poder de nada. Mas se você ler e praticar, aí vai ter poder. O próprio Jesus diz a diferença sobre o sábio e o tolo. Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, eu vou semelhar essa pessoa com aquele que fez a sua casa na areia. Está entendendo? Veio o vento, veio a chuva e a casa caiu. Porém, aquele que construiu, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é como aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, está entendendo? E ela continua em pé. Então, a diferença é essa. Se você está em Cristo, se você lê a Bíblia e pratica a palavra, você vai ser firme e forte para os tempos de vendavais e dificuldade da vida. E aí a gente já percebe um crente cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, que está próximo de Cristo. Quando vem as crises na vida dele, ele está de pé. Ele passa aquilo ali orando, jejuando, buscando a Deus. Agora, o que não tem de Jesus, cai. Se mata, larga a família, desespera, fica maluco, fica louco. Por quê? Porque não tem a quem se socorrer. Então, nessa noite, o Stallone, eu estou falando para você algo que é experiência. Eu tenho 38 anos. Eu não nasci ontem na fé. Tenho 38 anos na caminhada cristã. Então, eu deixo claro para você nessa noite. Tá entendendo? Se você praticar, você vai ver a diferença. Então, eu conheço a Bíblia e não aconteceu nada na minha vida. Praticou? Não. Então, Satanás também conhece a Bíblia. Mas ele não pratica a Bíblia. Ele pratica o contrário da Bíblia. Então, nessa noite, põe isso no seu coração. Você precisa praticar a palavra do Senhor. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa ser humilde e orar dizendo, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para me ajudar a viver nesse mundo, para poder resolver esses problemas. Entra na minha alma, tira toda a angústia, toda a depressão, traga paz para o meu coração. Você precisa fazer essa oração. Se você não orar e não colocar isso diante de Deus, você não vai ter resultado. Não é só porque eu tenho uma Bíblia aberta lá no Salmo 91 que vai acontecer alguma coisa. De jeito nenhum. Você tem que orar aquilo e praticar aquilo. Põe em prática na tua vida. Com humildade. Com um coração rendido a Deus. É isso que Deus pede. Chega de religiosidade. Chega de hipocrisia. Tá entendendo? Vive uma vida hipócrita. Fala uma coisa, vive outra. Como é que Deus vai agir? Não tem como Deus agir. Na sua opinião, o que é ser um cristão produtivo no dia a dia? Na minha opinião, ser produtivo é você ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que honra os outros, uma pessoa que é obediente ao princípio, uma pessoa que respeita as outras pessoas. Está entendendo? Isso é ser produtivo. Uma pessoa que prega de Jesus, que fala de Jesus, que ora pelo enfermo, que expulsa os demônios daqueles que estão endemoniados. Isso é produtivo. Está entendendo? Que ajuda um trabalho social, que ajuda naquelas pessoas pobres que estão precisando de uma cesta, um alimento. Essas são pessoas produtivas no reino. Então Deus nos chama para isso. Deus nos chama para fazer a diferença no reino dele. Tá bom? Então, chega perto de Jesus. Que se você chegar perto, eu sempre falo o seguinte, quando nós aceitamos a Jesus, a chamada é que nós devemos ser servos. O que é servo no contexto do passado, quando a Bíblia foi escrita? Ser servo é ser escravo. O Senhor nos chama para ser escravo. Essa é a visão de escravo. Sem direitos, nós vamos ser escravo. Porém, na medida em que você se relaciona com Deus, você sobe um nível. Você deixa de ser escravo e passa a ser amigo de Deus. Amigo de Jesus. O que é amigo de Jesus? Você entra em intimidade com Ele, você conhece mais profundamente, se torna amigo de Jesus. Aí, na medida que você interage com Ele, conhece mais Ele, através da oração, da sua vida no dia a dia, você não vai relacionar mais como um amigo, você vai relacionar como um irmão. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, Ele é o primogênito de Deus. Então nós somos irmãos de Jesus, nós somos primogênitos, Jesus é o primogênito, nós somos os filhos que vieram depois.
Tá? Então já é o relacionamento de filho e de irmão. Tá entendendo? É isso que a Bíblia fala. Então, o seu relacionamento vai estreitando na medida em que você vai conhecendo e na medida que você vai praticando, na medida que você vai se colocando na presença do Senhor. E eu estou feliz aqui, acabou de chegar minha prima aqui, a Alcione, lá de Ilha Solteira, não, acho que é Sul de Minúcia, né, Alcione? Minha prima lá de acho que Sul de Minúcia, está aqui com a gente. Deus abençoe sua vida, varô. Fiquei feliz de te ver aqui, viu? A Silvia está dizendo, eu acredito pela fé que Jonas esteve na baleia. Sim, com certeza, esteve mesmo. Marco, não tem como acreditar em Jesus Cristo, ele é um personagem da Bíblia. Exatamente, ele é um personagem da Bíblia, é por isso que você tem que acreditar, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém, Jesus? Toma posse disso, Stallone. Para de ficar brigando contra as verdades, para de brigar contra as verdades. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Creia nisso, toma posse, é simples assim. Você tem que ser como uma criança. A gente ensina as crianças na igreja, eu fico espantado de ver como as crianças absorvem essas verdades. Como que elas recebem de forma tão pura. E o próprio Jesus diz, se vocês não se tornar como uma delas, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. Se você apelar pelo seu ceticismo, pela sua intelectualidade, pelo conhecimento que o mundo tem, você vai estar jogando do lado do mundo. Está entendendo? O mundo rejeitou a Cristo. A Bíblia diz, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Porém, ele se tornou a primeira pedra, entendeu? A pedra principal da construção. Então, ou você aceita o que a Bíblia diz, ou você aceita o que o mundo diz. Só que lá na definição final, no dia que Jesus voltar, você vai ficar. Só isso que vai acontecer. Só isso. Você pode não aceitar, você pode não crer. Só que lá no final você vai ficar. Tá entendendo? Então, toma posse nessa noite. Tá? Não questione, aceite a palavra de Deus. Terceira e última consequência, o que acontece com a pessoa que quer seguir Jesus de longe. Ela acaba negando Jesus. Em algum momento ela vai negar Jesus. Tá? Como que ela nega? Ou como o Stallone está fazendo agora, Stallone. Você não está percebendo, mas você está negando a existência de Jesus. Está negando a divindade. Está negando o sacrifício que ele fez por você. Você está negando quando você diz, eu não acredito que esse Jesus é o Jesus que me salvou. Você está negando o que ele fez. E o que nega Jesus, cara, a Bíblia diz que se você negá-lo, ele também vai negar você. Tá? Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo aqueles acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro no meio deles. E como certa criada, vendo estar assentado ao lume, pôs os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Assim como Pedro negou Jesus, porque seguia de longe, todo cristão que perde a proximidade com Cristo corre o mesmo risco. À medida que o coração vai se afastando, as atitudes começam a mudar. Primeiro surgem pequenas concessões ao pecado. Isso não tem problema, isso aqui não dá nada, isso aqui pode, isso aqui tá, e vai indo. Depois aparecem comportamentos que já não combinam mais com alguém que conhece a Deus. E por fim, a negação se manifesta no estilo de vida, nas escolhas, nas conversas, nas influências erradas com as quais a pessoa se envolve. Seguir Jesus à distância também produz vergonha espiritual. A pessoa passa a se constranger de carregar uma Bíblia, por exemplo, de falar de Cristo, de assumir publicamente sua fé. Ela começa a esconder aquilo que antes era motivo de alegria. Essa vergonha é tão perigosa que Jesus deixou um alerta sério. Ele disse, aquele que se envergonhar dele nesta vida, será envergonhado por ele na eternidade. Marcos 8:38. Então, a terceira consequência de seguir Jesus de longe é que a pessoa acaba negando Jesus. Ela não conhece Jesus, ela não tem firmeza espiritual, ela não teve um envolvimento, um relacionamento com Cristo. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que todo mundo do mundo faz, que é negar a existência dele, que é negar o sacrifício expiatório, que é negar o que ele realizou por nós na cruz. Então, nessa noite, queridos, há um perigo muito forte você seguir Jesus longe. E a chamada é, você tem que vir para perto. Tá? E, na sua opinião, o que é negar Jesus? Negar Jesus é você simplesmente não aceitar o que ele disse. Aceitar o que ele fez por você. Porque é tudo por fé. E é aí que a coisa pega. Tá? Porque não é uma imposição. Eu sei que quando uma pessoa está dentro de uma igreja, ela corre o risco, muitas vezes, de viver uma vida de religiosidade. Crendo porque todos ali daquele ciclo acreditam. Então ela também acredita. Tá entendendo? Mas, escuta bem o que eu vou dizer para você. Não é isso. Você não deve seguir a Jesus porque todo mundo do teu meio ali acredita. Você precisa ter a sua experiência pessoal. Você precisa ter uma busca com ele.
Só você e Ele no seu dia a dia. Você tem que orar, clamar ao Senhor e dizer: Deus, aumenta a minha fé. Jesus, se manifesta na minha vida. Senhor, enche o meu coração de paz. Então, tudo que você precisa está nele. Toda a resposta que você precisa está nele. Você só precisa crer. Você só precisa ser humilde o suficiente para dizer: eu preciso dele na minha vida. Amém, Jesus? Eu quero dizer para você, Stallone, quando eu tinha 18 anos, antes de aceitar Jesus, eu aceitei Jesus na faixa de 19 para 20 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu pensei muitas vezes em tirar minha vida. Tá entendendo? Pensei muitas vezes. Eu tinha uma insônia profunda, eu não conseguia dormir. Eu era uma pessoa muito revoltada, até porque eu sou negro e eu tive muito problema na minha infância. Na minha cidade onde eu morava, as pessoas eram muito racistas. Sofri muito, tá? E eu pensei muitas vezes em tirar minha vida. Com 18, 19 anos, eu tinha muitos problemas. E eu digo para você o seguinte: eu era um cara revoltado, eu era uma pessoa briguenta, tá entendendo? Eu tive muitos inimigos quando eu era jovem, porque eu brigava fácil, eu andava armado, eu era pessoa do interior, de roça, tudo, mas por conta da minha vida, por conta do que eu passei na minha infância, na minha adolescência, eu era um cara muito revoltado. E o dia que eu aceitei a Jesus, ele mudou a minha vida, entendeu? A minha vida foi completamente mudada. Isso quando eu tinha 18 para 19 anos. Eu tenho 58 anos hoje. A minha vida foi radicalmente mudada pelo Senhor. E da mesma forma que eu servi a Ele há 18 anos, quando eu tinha 18 anos, eu sirvo Ele até hoje. Com a mesma intensidade. Porque eu digo para você, não existe nada nesse mundo que possa fazer algo tão sobrenatural na nossa vida, senão Jesus. Por isso que Ele merece que você o siga de perto. Ele merece que você se renda a Ele, para que você tenha uma experiência. Eu lembro uma vez que Ele falou para mim assim, Ele chegou para mim e disse, no meu coração, eu e Ele sozinho, Ele falou para mim assim: como é que está a sua vida? E eu disse: minha vida está uma droga, pensando já em suicídio muitas vezes. Ele falou assim: por que você não tenta comigo? Por que você não deixa eu dominar a sua vida? Por que você não deixa eu dirigir a sua vida? Por que você não entrega a sua vida para mim? E eu disse: Jesus, a partir de hoje, eu vou ser crente, eu vou ser um cristão. Eu vou te servir, vou receber o Senhor como dono da minha vida. E Jesus falou para mim: olha, se você não for uma pessoa completamente feliz com a minha presença, com a minha glória, você pode largar tudo e voltar para o mundo. Ele falou claramente no meu coração isso. E naquele dia eu recebi Jesus. E daquele dia até hoje, 38 anos, eu nunca tive, em nenhum momento da minha vida, um pensamento em voltar para trás. Porque não existe vida sem Cristo. Amém? Não existe vida. Ele é a vida. Por isso que hoje eu estou aqui firme e forte, com 58 anos. E se Deus quiser, eu vou chegar nos 80, nos 90 aqui, glorificando a Ele. E depois eu vou estar fazendo isso lá na glória, porque é assim que a Bíblia diz. E a minha experiência não é única. A minha experiência é uma entre milhões de pessoas que foram transformadas por Ele. Então eu quero chamar sua atenção nessa noite. Receba Jesus como seu Salvador. Não resista ao agir e mover dele. Não sirva Jesus de longe. Venha para perto. Ele quer te abraçar. Ele quer falar com você. Ele quer te dar sabedoria. Ele quer abrir a tua mente, o teu coração. Ele quer mudar. Ele quer tirar a mágoa do teu coração. Ele quer tirar, sabe, toda a decepção que você passou com as pessoas. Ele quer ensinar você a amar e perdoar os outros, assim como Ele nos perdoou. Tá entendendo? Então, essa chamada está dando para a tua vida hoje. O Sandro está dizendo: você já leu a Bíblia? Ah, o Sandro. Sim. Então é isso aí, querido. Essa é a minha experiência para você. Conclusão: ninguém se afasta de Jesus da noite para o dia. Isso acontece lentamente. Começamos a segui-lo de longe e quando percebemos já o perdemos de vista. Por isso vamos firmar um propósito de andar sempre bem perto de Jesus. Perto dele temos força para lutar, longe dele ficamos fracos e improdutivos e corremos o risco de negá-lo. Vamos orar pedindo ao Senhor graça e força para caminharmos diariamente bem juntinhos de Jesus. Essa é a palavra para o teu coração nessa noite. O Senhor quer realmente que você o siga bem de perto. Amém? Sinta a presença de Deus na sua vida hoje, querido. Que Deus possa tocar na sua alma, tirar toda a mágoa, toda a angústia, toda a tristeza, toda a depressão. Hoje é noite de cura.
Hoje é noite de libertação, hoje é noite de vitória. Hoje é noite de chamada para você estar próximo a Ele, perto dEle. Porque o Senhor tem grandes bênçãos para a tua vida. Deus tem grandes bênçãos para você. Você só precisa nessa noite entender isso. Não siga Jesus de longe. Siga Ele de perto. Amém? Eu quero orar aqui pelo Gildélio Félix. Peço oração pela minha família, pela minha casa e por causa na justiça. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Gildélio Félix. Oramos por essa causa na justiça. Meu Deus, intervém, ajuda, socorra o teu filho. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade dele. Entra com providência, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos a bênção e a vitória sobre a vida do Gildélio. Oramos também nessa noite por cada um dos teus filhos que estiveram conosco até agora. Ó Deus, que essa palavra que foi ministrada possa operar na vida deles, trazendo, meu Pai, uma divisão hoje. Hoje é noite de divisão. Hoje é noite de fazer com que os teus filhos realmente entendam e compreendam que o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus lindo, um Deus que cuida de nós, um Deus que se entregou naquela cruz por nós, Deus que derramou o seu sangue por nós, Pai. Quem jamais poderia fazer isso? Só o Senhor, meu Pai. E nós cremos piamente nisso, Pai. Nossa alma está empenhada nessas verdades. O Senhor morreu por nós. O Senhor deu a sua vida por nós. E é por isso que quando nós aceitamos, a nossa vida muda. Porque o Senhor deu a sua vida, meu Pai. A paz, o que é a paz? O que é a libertação? Não é nada diante daquilo que o Senhor já nos deu naquela cruz. Então eu oro pelos teus filhos nessa noite. Ajuda os teus filhos a voltarem a servir o Senhor com integridade de alma, com integridade de coração, entregando a sua vida para ti por completo, entregando a sua vida, os seus bens, a sua alma, a sua família, tudo aquilo, meu Pai, que eles têm, colocando nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que dá direção, o Senhor é o Deus que dá sabedoria. Então eu os coloco em tuas mãos essa noite e eu os declaro abençoado, Pai. Abençoado cada vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Ô glória. Deus é bom demais, né, gente? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança. Estou aqui segunda, quarta e sexta. Chama sua atenção aí para você se inscrever no meu canal. Se porventura você se sentiu tocado em dar uma oferta para a igreja aqui a qual nós dirigimos, para abençoar a obra de Deus, você que é do TikTok, me procura no privado, eu passo para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawaii, já tem o Pix aí embaixo, tá bom? E quero chamar sua atenção para que você se inscreva no meu canal. Não saia daí sem se inscrever e esteja comigo segunda, quarta e sexta. E já chega falando de onde você está nos assistindo, tá? Vamos interagir para que a nossa live chegue mais longe, para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas. Porque eu digo uma coisa para você, isso já é fazer a obra de Deus. Só o fato de você pegar o link e mandar para alguém dessa palavra, você já está fazendo a obra de Deus também. Você já está sendo produtivo no reino. Vamos servir a Jesus de perto, vamos estar próximo dele. Amém, Jesus? Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe Silvia. Deus abençoe Sandro. Deus abençoe Israel. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.